em saber que há algo na obra de Deus que pode melhorar e eu posso fazer alguma coisa. Quantos estão entendendo? Levante a mão e dá glória a Deus aí. E Neemias, ele vai até a presença do rei, com o semblante abatido, com o semblante triste. E o rei pergunta o que estava acontecendo, pastor Romilson. E ele diz: ora, como eu não poderia estar assim, se a cidade dos sepulcros dos meus pais está arruinada, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. E o rei pergunta o que ele poderia fazer por Neemias, e ele pede para ir até lá e reconstruir e reedificar. E o rei autoriza. E ele vai, irmãos. Ele vai e ele começa a reconstruir as portas. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. As cidades importantes eram muradas e tinham uma ou mais portas. Eram de máxima importância para a sua segurança. Como não havia praças nas antigas cidades da Palestina, o povo se encontrava junto às portas, que começaram a ser simbolismo de lugar público. Para os hebreus, a porta era como fórum para os romanos. Na ocasião das guerras, a guarnição de defesa era redobrada junto às portas, pois quando se conquistavam as portas, era sinal de que a cidade fora subjugada. Aleluia. Foi isso que Nabucodonosor fez com Jerusalém. Segundo o historiador, ele sitiou a cidade e ficou lá com o exército dele, com bastante comida, com bastante mantimento. Ninguém entrava e ninguém saía, até acabar o alimento. A história diz que eles não tinham comida, porque não podiam sair para comprar. E uma vez não comendo, uma vez passando muitos dias sem comer, a pessoa fica debilitada. Era uma estratégia que eles usavam naquela época quando eles queriam tomar uma cidade. Fazia com que o exército adversário ficasse debilitado, porque eles não teriam força de lutar. O inimigo das nossas almas, ele tem usado essa estratégia nos dias em que vivemos. Verdade, aleluia. Tem aprisionado a muitos. Tem aprisionado a muitos para que não orem, para que não jejuem, para que não se alimente da palavra, para que não vá ao monte, para que não vá à vigília, porque uma vez não fazendo isso, a pessoa fica debilitada e não tem força de lutar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas quem é que está com força aqui, irmãos? Quem que comeu hoje? Quem que almoçou hoje aqui? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cada porta construída em volta dos muros de Jerusalém tinha sua importância. A mais famosa cidade do mundo, a sua história retrocede aos dias de Abraão, quando o seu encontro com Melquisedeque, sacerdote de Salém, ocasião em que o patriarca lhe deu os dízimos dos despojos da guerra contra os monarcas caldeus. A antiga Salém de Melquisedeque foi escolhida desde o limiar da história para ser nela realizada a redenção. Para os judeus era a cidade do grande rei, a cidade santa. O Salmo 122 nos dá a ideia do que significa Jerusalém para as tribos do Senhor. No
cativeiro babilônico, os judeus assumiram um compromisso moral com Deus, que nunca se esquecerem de Jerusalém. Quem tem se lembrado de Jerusalém aí, irmãos? Glória, aleluia. Por isso que quando eles iam orar, eles abriam as janelas em direção a Jerusalém e oravam. E clamavam pela cidade do grande Deus. Glória a Deus. Clamavam sem cessar. Esse é o papel da igreja hoje. Continuamente reconstruída sobre as suas próprias ruínas. Jerusalém permanece hoje como a cidade eterna do mundo. Os muros e a forma que Jerusalém tem hoje são da época dos turcos otomanos. O sultão Suleimã II, o Magnífico, em 1542 construiu os muros que ainda hoje cercam a cidade velha. E você pode dar glória a Deus. As portas de Jerusalém fazem uma analogia com a igreja. Suas entradas e saídas, vias de acesso, proteção e defesa do povo de Deus, em um ambiente comum, assim como Jerusalém, a igreja hoje é o lugar onde se encontra o povo de Deus. De forma semelhante, a igreja não pode viver completamente isolada do mundo. Ela tem portas que permitem algum tipo de comunicação e de contato com o universo exterior. As portas da igreja são portas espirituais. E todo cristão deve saber a finalidade de cada uma delas e utilizá-las da melhor forma. Oh, glória, aleluia, Jesus. Vamos falar aqui da primeira porta, irmãos. Nós lemos no capítulo 3 que levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, ou a porta das ovelhas, a qual consagraram. Quem foi que edificou a primeira porta? Hein? Eliasibe, o sumo sacerdote, edificou a porta das ovelhas. Essa porta, ela é a porta mais importante que existe na nossa Jerusalém. Das 12 portas, a única porta que é consagrada é essa. Oh, glória a Deus, A aleluia. porta das ovelhas. Glória a Deus. Essa porta era a porta por onde entravam as ovelhas que eram sacrificadas nos cultos lá na cidade de Jerusalém. E Eliasibe, o sumo sacerdote, junto com seus irmãos, os outros sacerdotes, edificaram a porta das ovelhas. Glória a E Deus. consagraram ela. Quem tem que edificar essa porta, irmãos? Sou eu. São os líderes da casa do Senhor, Verdade, aleluia, Jesus. que tem cuidado das ovelhas, que tem cuidado daqueles que precisam, daqueles que estão cativos, daqueles que estão a mercê das coisas que o mundo oferece. Oh, glória, aleluia, Jesus. Louvado é teu nome, Senhor. Somos nós. Fui pregar numa igreja uma certa feita, pastor Nilson, e o pastor dizia assim: quem não quiser ficar aqui, a porta está aberta.
embora. Jesus, Aleluia, meu Deus. Oh, glória. quando ele se encontrou com os discípulos pela segunda vez, na pesca maravilhosa, a primeira vez foi o chamado dos discípulos. Na segunda foi a reconciliação dos discípulos, porque Jesus disse que eles não seriam mais pescadores de peixe, mas eles seriam pescadores de homens. Quando Jesus morre, os discípulos ficam sem direção. E Pedro, a primeira coisa que ele faz é dizer: eu vou pescar. E os demais disseram: nós vamos contigo. Jesus aparece pela segunda vez. Aleluia, Jesus. Pedro estava tão afastado que ele cai dentro d'água. Quando alguém disse que era Jesus, estava despido da responsabilidade que Jesus tinha colocado sobre os seus ombros, que não era mais de pescar peixe, mas sim pescar almas, pescar vidas para o reino dos céus. Jesus poderia ter levado outros discípulos, pastor Romilson, e ter dito assim: como vocês desobedeceram a minha ordem, eu trouxe outros discípulos para colocar no lugar de vocês. Mas Jesus não fez isso. Ele usou os mesmos discípulos, ele usou a mesma rede e ele usou o mesmo barco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado é teu nome, Senhor. Tem igreja por aí que os crentes são descartáveis, só presta quando está dizimando, só presta quando está ofertando, só presta quando está dando fruto. Se errar, chuta para lá. Não tem mais tratamento, não pode ter mais tratamento. Que negócio é esse? Eliasibe, o sumo sacerdote, para dar exemplo, ele retificou a primeira porta, a porta das ovelhas, porque ele estava dizendo: é eu que tenho que cuidar das ovelhas, é eu que tenho que cuidar, somos nós que precisamos cuidar, porque vamos prestar conta diante de Deus. Deus vai dizer: cadê as ovelhas que eu coloquei na tua mão para te pastorear? Ei, meu filho, está no tempo de se levantar aquele pastor que deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela uma que se desgarrou. Aonde está você? Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Senhor. Oh, glória. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Deus. Deus de poder. Oh, aleluia. Agora aí, então eu estou começando a pregar agora. Glória a Pastor, Deus, aleluia. esqueci o nome do vaso. Pastor Sérgio disse: só pode ir até meia-noite, cara. Aleluia. Glória a Deus. Eliasibe edificou a porta das ovelhas, pastor Romilson. Tem muitos irmãos que só querem isso, Verdade, aleluia, Jesus. só querem saber da lã. E o profeta Jeremias, Ezequiel, já advertia esse tipo de obreiro. Oh, Mas eu quero glória. crer que aqui não tem nenhum tipo desse não, Oh, porque glória, essa obra está sendo construída de baixo. Oh, glória Esta a obra Deus. está sendo construída com esforço e com a ajuda de vocês. Então, meus filhos, Deus está dando essa palavra de alerta. Pode alguém chegar, não sei da onde, lá do climatizado, dizer: vem pra cá, rapaz, que aqui tem um cargo para você. Não vá não, permaneça onde você está até o arrebatamento da igreja. Se você tem alguém que cuida de você, que tem consagrado a sua vida pela tua, que tem consagrado a porta das ovelhas, sabe o que é isso? É vida no altar, é vida no altar. A ovelha está dormindo e o pastor está lá no vale, orando, intercedendo pela vida da ovelha. Ei,
Louvado é teu nome, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Essa porta também ela representa Cristo. Porta das ovelhas. Oh, aleluia. Jesus disse: eu sou a porta. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sou a porta. Aleluia, meu Deus. Eu sou a porta. Eu sou a porta. É só Ele, irmão. Só há uma porta. O tabernáculo só tinha uma porta, representando que Cristo é o único caminho, pastor Ramires. É o único que leva ao céu. É o único que pode salvar a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus filhos, teu marido, teu esposo. Quem é que está entendendo? Jesus está aqui dizendo que Ele é a porta. Ele é a porta. E Ele consagrou lá no madeiro. Ele desceu já consagrado o céu para morrer e para dar um brado de vitória, para dizer: tetelestai, está consumado. Ele padeceu para que hoje eu e você tenhamos vitória. Cadê os crentes abençoados que estão entendendo a palavra? Levanta a mão e adora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Segunda porta. Vamos correr porque são 12, viu, irmãos? Dá glória a Deus. Eu falei 12, você não deu nenhum glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porta do peixe, ou porta de Damasco. E a porta do peixe edificaram os filhos de Sena, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. É a porta dos pescadores. Aleluia. A porta da dedicação Oh, glória. na obra de Deus. Aleluia, Deus. Maravilhoso. Fala-nos de trabalho, de crescimento e de reprodução. Glória a Deus. Lembra os pescadores no mar da Galileia, chamados por Deus para serem seus discípulos, tornando-se então pescadores de homens. Oh, glória a Deus. Representa para nós a missão de pregar o Evangelho para toda criatura. Quem tem pregado o Evangelho aí, irmãos? Glória a Deus. Quem tem pregado o Evangelho aí? Glória A porta Deus. do peixe era onde ficavam os pescadores. Eles ficavam lá nessa porta discutindo só acerca de pesca. Um dizia: rapaz, tu pegou o quê? Eu peguei um tucunaré. E tu? Eu peguei um tambaqui. E tu? Peguei um surubim, cuiu. Eles ficavam falando só sobre pesca, irmãos. Era a porta do peixe, era por onde entrava o alimento. Como é que está essa porta na tua vida? Como é que está a porta do peixe? O alimento que entra na vida do crente é o alimento espiritual, é a palavra, é o jejum, é a oração, são os louvores entoados, pastor Romilson, são coisas espirituais que precisam serem arraigadas na vida do crente. Tem muito crente, irmãos, que não dá mais valor a isso, que não dá mais valor às coisas espirituais, que deixaram as coisas antigas e adquiriram as coisas novas, as mudanças. É tempo de voltarmos a nos alimentar da palavra. Eu estava terça-feira no evento lá que teve da Igreja Aliança na Ponta Negra, enquanto o cantor Júdice de Oliveira estava cantando, estava uma multidão, mas na hora que passaram por
Cadê os pescadores de almas aqui, Oh, irmãos? glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus vai incomodar crente a pregar o evangelho, sabe? Oh, glória. Você não vai falar de outra coisa a não ser de Jesus. Quando você estiver lá naquela reuniãozinha, quando você estiver reunido com seus amigos, você não vai falar de outra conversa. Vai ser só de Jesus. É isso que eu oro nessa noite, para o Senhor colocar no teu coração. Você não vai contar mais piada, você não vai falar mais na revista Veja, nem na revista da Avô, nem da Natura. Você vai falar da Bíblia. É da Bíblia, é da Bíblia, é a porta do peixe. É Deus restaurando a porta da palavra. É Deus restaurando a porta do alimento. É tempo de você se alimentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cadê os crentes que estão alimentados da palavra aqui, irmãos? Cadê os crentes que estão alimentados da palavra? Amamassu de Cantarábia. O vento pode bater, o vento pode bater, a tempestade pode vir, mas a tua casa não vai cair, porque ela está edificada na palavra. Ei, 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 você se alimenta da palavra, então nada vai te tirar da presença de Deus. Quem é que está entendendo? Recebe mais do céu, recebe mais do céu nessa noite. Louvado é teu nome, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória, glória, glória. Cadê os crentes que gostam de ler Bíblia aí, irmãos? Oh, glória a Deus. Cadê os crentes que gostam de ler Bíblia? Aleluia. Aleluia, Ou Jesus. a tua Bíblia está empoeirada lá na estante que você nem pega nela. Aleluia, é tempo de se alimentar das coisas de Deus. É tempo de se alimentar da palavra. É tempo de se alimentar de Jesus. É tempo de se alimentar de Jesus, irmão. É tempo de se alimentar de Jesus. É tempo de se alimentar de Jesus. Porque não vai melhorar, os dias são maus e cada dia piora. Mas aquele que está com a vida no altar e com os pés na rocha, ele não será abalado, porque o dono dele não é Dilma Rousseff e nem o presidente dos Estados Unidos, mas é o Senhor dos Exércitos. Ele é o dono da igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Terceira porta. Porta velha, diga porta velha. A porta velha simboliza a tradição e a história falada dos hebreus. O tesouro antigo acerca das gerações de sua origem. Fala das tradições, dos marcos antigos. Ensina-nos a não ignorar as raízes. A juventude de hoje diz que a geração já mais de idade é cafona, porque canta ainda harpa, porque vem orar 6 horas. E essa porta, ela precisa ser reedificada. Oh, glória, aleluia, Jesus. Porque nós precisamos amar as coisas antigas também. Aleluia, Deus. Oxalá se voltássemos há 10 anos atrás, pastor. Quando alguém começava a louvar, os irmãos já começavam a ser batizados com o Espírito Santo. Verdade, aleluia. Isso hoje é cafonice. A moda hoje é pular, é dançar. Aleluia, Jesus. Mas a gente continua orando para isso voltar. Oh, glória, aleluia, Jesus.
quando alguém sentava em uma das cadeiras da igreja, se tivesse alguma coisa incubada, já manifestava lá. É verdade. Aleluia. Era assim ou não era, pastor Rubens? Oh, glória, aleluia, Jesus. Jeremias capítulo 6, versículo 16 diz assim: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, glória, aleluia, Jesus. Precisamos voltar às veredas antigas, irmãos. Precisamos voltar à época em que nos cultos tinha batismo com o Espírito Santo, tinha cura divina, tinha criança dançando no Espírito. Oh, glória, aleluia, Jesus. A gente via a manifestação de Deus. E a culpa está em quem? Deus não está em nós. Verdade, aleluia, Jesus. Nós que deixamos as veredas antigas, a porta velha, ela precisa ser restaurada na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Ter vida de oração hoje é cafunice, é ser santarrão demais. É não, irmãos. É verdade. São veredas antigas. A gente só vê se for na oração. A gente só vê se a carne se for na oração. A gente só vê se as tentações se for na oração. Se for no joelho. É tempo de você despertar e reedificar a porta velha na tua vida. Aleluia, Deus. Quando Deus usa o profeta Joel, ele não inclui só a geração jovem. Ele diz assim: há de ser que nos últimos dias derramarei o meu. Se você for fazer uma comparação entre Joel e Atos, você vai perceber que o derramamento de Joel é maior do que o de Atos, apesar de ter cumprido em Atos dos Apóstolos. Porque lá em Atos está escrito assim, pastor Romilson: e todos foram cheios do Espírito. E lá em Joel: e derramarei o Espírito. Oh, aleluia. O Espírito. Glória Ou seja, a o Deus. derramamento lá é maior. Glória a Deus. maior. Aleluia, Jesus. E ele ainda inclui a nossa família. Diz: vossos filhos e vossas filhas